Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1. Pois que todos acharam, vou te dar o versículo. Livro de Tiago, capítulo 1. Depois de Hebreus, né? Hebreus, Tiago. Livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Quero dar o título dessa mensagem, liberdade, porém responsabilidade. Amém? Vamos ler o texto, Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, Deus santo, Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, Deus, para te engrandecer, Senhor, para te louvar. Mas agora nós te pedimos, ó Espírito Santo, vem e ministra as nossas vidas, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, Deus. Que nesse momento, Senhor, a tua presença, o teu Santo Espírito, Deus, possa achar nessa noite corações quebrantados, para que o Senhor possa ministrar segundo a tua vontade e o teu querer. Abençoa a tua igreja e continua conosco, no nome de Jesus. Amém? Muito bem. Então, a gente precisa entender algumas coisas, né? E aqui nós percebemos que a palavra de Deus, ela é denominada de lei perfeita. E depois ele diz também que é lei da liberdade. Vamos ler de volta o versículo? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita. Então a palavra de Deus, ela é perfeita. E diz também que ela é a lei da liberdade. Agora ela diz que aquele que nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Então veja bem, aqui a Bíblia diz que a palavra do Senhor é denominada de lei perfeita, né? Você está aqui no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 8, versículo 8, a primeira parte do versículo, ele diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura. Então, aqui também ele está dizendo que a palavra do Senhor é chamada de lei do reino, lei régia, aquela que é soberana, aquela que tem poder, aquela que está acima de todas as coisas. Amém? Por isso que ele diz aqui nesse texto que ela é a lei régia, a lei que tem que reger sobre todas as coisas, que está acima da lei do homem, que está acima de qualquer lei. Não é isso? Porque a palavra de Deus, ela é chamada de lei perfeita, né? É porque trouxe liberdade para as nossas vidas. E nós sabemos que somente por ela é que nós podemos garantir a manutenção dessa liberdade, né? É andando na palavra do Senhor que nós preservamos tal liberdade. Amém? Por isso que ele diz assim: aquele que considera atentamente, né? Então eu preciso andar com perseverança nessa liberdade, atentamente. E liberdade muitas vezes é um conceito que é incompreendido. Liberdade às vezes é um conceito mal compreendido, né? E normalmente nesses erros, nesses equívocos da falta de entendimento, ou vamos dizer assim, entendimento distorcido, por pessoas que não desfrutam da liberdade bíblica, por ignorância, né? Nós entendemos que se a palavra de Deus ela é baseada na verdade, se a palavra de Deus é baseada na lei perfeita, se a palavra de Deus é baseada na lei régia, o que mais cabe a nós se não cumprir? O que mais cabe a nós se não obedecermos, né? Então nós não podemos entrar nesse equívoco, nesses erros, né, da falta de entendimento distorcido.
Eu até gostei, deixa eu pegar uma deixa agora que eu lembrei, aí o Ministério de Comunicação colocou aí no Face da igreja, né, algumas mensagens, uma série de mensagens. Então, de repente, você está lá procurando algo para ser ministrado, né, em vez de ficar ouvindo aquilo que você... Porque na TV, na internet é tudo perfeito, né? O negócio é aqui agora. Né? Então, vai lá, clica, compartilha, curte, né? Envia para outros. É uma forma também excelente da gente poder até evangelizar. Né? Porque ela é a palavra de Deus. Né? Então, nós não podemos deixar fazer com que essa palavra ela seja meramente esquecida. Porque ela é a lei da liberdade. Ela está falando, né? Lei da liberdade. Agora vai um pouco atrás no Evangelho de João, João capítulo 8. Nós vamos usar bastante a Bíblia aqui. Vou mostrar na palavra do Senhor o que verdadeiramente o Senhor tem para nós a partir dessa lei da liberdade. João capítulo 8. Nós vamos estar lendo dos versículos 32, do 31 ao 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então aí nesse versículo 32, o próprio Jesus diz que nós devemos conhecer a verdade, e essa verdade nos libertará. Então, presta atenção, se nós olharmos atentamente, baseado na palavra de Jesus, nós podemos dizer que o conhecimento liberta, amém? Então a falta de conhecimento escraviza, mantém escravo. O conhecimento, fala comigo, o conhecimento liberta. A falta de conhecimento escraviza. Então muita gente não tem noção daquilo que Jesus veio oferecer. E a gente precisa ter esse entendimento como igreja do Senhor. Você está aqui no livro de Lucas, de João. Vai um pouco atrás, no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Olha só que o próprio versículo 18. Lucas 4, 18. Que nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Né? Então, quando ele fala em proclamar libertação aos cativos, né, aos presos, né, ele diz também como libertar os oprimidos. Então Jesus está destacando o propósito da sua missão, né, que ele veio para proclamar a libertação aos presos, aos cativos. Então, se Jesus está falando que tem gente no cativeiro, tem gente que precisa conhecer o Evangelho para ser liberto. Liberto inclusive do engano até religioso. Há muitos enganos religiosos, há muitos equívocos. E por isso que nós precisamos partir para a palavra de Deus e para a Bíblia, aquilo que Jesus fala, aquilo que é a luz do conhecimento. Né? Então, aqui ele está dizendo que ele veio para proclamar libertação aos cativos, como libertar os oprimidos. Então aqui essa é a missão de Jesus, trazer libertação. Agora vai lá no livro de Isaías, capítulo
42, Isaías capítulo 42, o versículo 7. Olha o que Jesus está falando aqui, a palavra de Deus no Antigo Testamento. Isaías capítulo 42, versículo 7. Para abrir-lhes os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Olha só que tremendo esse negócio. Para abrir os olhos aos cegos. Tem gente que não quer enxergar a palavra de Deus. E ele diz assim, para tirares da prisão. Ou seja, tem gente aprisionada por falta de conhecimento da palavra de Deus. E é comum a gente ver tanta infelicidade. Tanta gente amarrada em situações destrutivas, né? Então muitas pessoas, por ignorarem aquilo que Cristo veio fazer por nós, acabam não podendo usufruir da verdadeira liberdade, né? E, no entanto, existe outro tipo de erro, como pior do que o primeiro, que é as pessoas que distorcem o que é liberdade bíblica, por não entender a sua responsabilidade de viver corretamente. Amém, querido? E o que acontece? Acabam voltando para a prisão de onde saiu. E depois de terem conhecido a liberdade, se torna cativo novamente. Agora vamos lá no livro de Gálatas. Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra. Capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então veja bem, a Bíblia diz que Cristo nos libertou para que a gente não volte para a prisão, né? Ele nos libertou para que vivamos na liberdade dele, na liberdade de Cristo. Então a ideia de Cristo é essa, ao libertar, que se permaneça nesse estado. Fala para a pessoa, é permanecer em Cristo, tá? Agora, permanecer libertos é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. Não é isso? Então a Bíblia diz, permaneçam firmes e não submetam de novo a jugo de escravidão. Então esses erros têm que nos levar a apresentar duas questões, vamos dizer assim. Primeiro, a libertação como uma intervenção divina, né? Uma obra de Deus realizada na cruz através de Jesus. Amém, querido? Porque ninguém é liberto sozinho. Nós precisamos da presença redentora de Cristo nas nossas vidas, para ser verdadeiramente libertos, né? E segundo, o que nós fazemos com essa liberdade que recebemos? O que vamos fazer? Então tem que ser uma liberdade responsável, né? Então, por exemplo, eu tenho um compromisso com Deus, eu vou viver em santidade, serei fiel, eu te servirei, eu te louvarei. Então isso se chama liberdade. O resto é escravidão que o mundo oferece. É a escravidão do mundo caído. Então, liberdade requer limites. Liberdade requer restrições. Hoje, por exemplo, tem uma palavra que está totalmente deturpada na vida das pessoas. Uma palavrinha tão linda, chamada amor.
esse amor está tão distorcido, porque o amor não tem limites. Tem, sim, senhor. Amor não pode proibir nada. Pode, sim, senhor. A lei rege. Não é isso. Não é essa libertinagem que tanto tentam induzir o ser humano a esse erro. Então ela tem limites, restrições, tem fundamentos e tem princípios, né? Então todos nós somos os únicos responsáveis por isso. Nós somos chamados a isso. Então, pela liberdade que nos foi oferecida, que nos foi confiada da parte do Senhor. Então Deus, eu vejo assim que Ele tem prazer, Ele se alegra, né, quando nós entendemos essa liberdade que Ele nos oferece, né, e entendemos que precisamos usá-la de forma responsável, né? Para que a gente possa viver essa liberdade de forma correta, nós temos de viver os princípios bíblicos do reino de Deus. Não tem como se viver essa liberdade fora dos princípios estabelecidos por Deus. Então, para que venhamos a entender a prática da libertação responsável, eu quero desenvolver com vocês essa noite esse assunto em 2 etapas. Amém? Primeiro, eu quero destacar, se nós estamos falando de libertação, primeiro eu quero destacar quem nos escravizava. Então deixa eu falar uma coisa, quem não entende o que é ser escravo, não consegue entender o que é a libertação proposta, e nem o que Deus espera em termos da manutenção e dessa liberdade sendo preservada. Nós acabamos de ler lá o texto de João, Evangelho de João, capítulo 8, lembra? Dos versículos 31 ao versículo 36. Ali Jesus está dizendo que o Filho, Ele está falando, eu, Cristo, vim para libertar vocês. Se o Filho vos libertar, então Ele está falando, ó, a libertação se dá por mim, e depois da libertação, vocês permaneçam firmes, né? E Jesus mostra do que veio nos libertar. Acho que vamos voltar lá para que você possa entender bem. Vamos voltar lá. João capítulo 8. Nós acabamos de ler o texto aqui, mas vamos ler. Vamos dar uma passada aqui para que você possa entender bem e ficar bem claro. João capítulo 8. Os versículos 31 ao versículo 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, depois da libertação, Ele fala assim, vocês precisam permanecer. Então a gente percebe assim, quanta gente que não permanece. E aí eu chego à conclusão, que essas pessoas ainda não foram totalmente libertas. Você está entendendo? E aqui no versículo 34, Jesus diz, quem comete pecado é escravo do pecado. Então, basicamente, a essência da prisão, ela tem um nome, chama-se pecado. Então, a raiz do problema aqui é o quê? A natureza humana. Então, o pecado passou a toda a raça humana em reprodução, que ele começou por um só, por Adão, e passou para toda a raça humana como reprodução. Que coisa maligna. Uma coisa que ninguém precisou ensinar. Todo mundo está sabendo. Né? Quer ver? Abre aí lá em
Não, é Salmo 51. Salmo 51, no versículo 5. Olha o que o salmista fala aqui, para que a gente possa entender que a gente nasceu com essa raiz maligna do pecado. Olha o que o salmista diz. Aí a pessoa tem aquela visão distorcida que eu falei agora há pouco. Ah, pastor, mas criança não tem pecado. Eu vou te mostrar que tem, na Bíblia. É só você ir lá no Salmo 51, versículo 5. Olha o que ela diz. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu. Então, portanto, o pecado não é apenas nossas ações, é também a nossa natureza. Nós já nascemos com a natureza pecadora e precisamos ser libertos disso, senão torna-se escravo, né? Então a nossa natureza, ela acaba influenciando as nossas ações. Então é necessário uma nova natureza para que haja novas ações. Amém? Né? Então Jesus fala, por exemplo, aqui no livro de João, ele fala para um sujeito chamado Nicodemos. Nicodemos, o que o importa é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Né? Então é nesse novo nascimento que Jesus quer deixar muito claro. É necessário uma nova natureza. A lei não pode levar o ser humano, a lei não pode levar o homem a obedecer a Deus. Ela não consegue, por isso que a palavra de Deus é a lei régia. Tiago 2,8. Fala comigo, a palavra de Deus é a lei régia. Ela tem que reger nas nossas vidas. É a lei universal. E muitas vezes se esquece desse grande detalhe. Então Cristo veio para nos libertar justamente dessa escravidão, dessa natureza pecaminosa, dessa natureza humana. Então vamos lá no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 1 e o 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos você está vendo a natureza que eu estou falando? Por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então aqui a expressão filhos da ira, né, diz que estávamos debaixo de uma sentença de condenação eterna, né? E a Bíblia diz, éramos por natureza. Preste atenção. Então nós temos a responsabilidade de sermos firmes e não voltarmos para o lugar de escravidão. Amém? Nós lemos aqui o versículo 3, olha o 4 e o 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém, querido? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, oh Deus bom. Agora eu queria que você fosse um pouco atrás. Livro de Romanos, capítulo 6, do 14 ao 19. Romanos, capítulo 6. Vamos para a Bíblia. Vou mostrar quanta libertação é preciso em nossas vidas. Romanos, capítulo 6. Amém? Versículo 14 ao 19. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis
que daquele a quem vos ofereceis como servos, para a obediência desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque, fala comigo, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer, não de qualquer forma, mas a forma de doutrina a que fostes. Olha aqui, a lei régia, ela tem uma forma de doutrina: renúncia, santidade, fidelidade, comprometimento, serviço. Tá certo? Onde que eu parei mesmo? 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Então veja bem. Então o versículo 19, na última parte do versículo, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Então é nossa escolha a quem vamos servir. Se há o pecado ou a justiça para a santificação. O que diz aqui no versículo 9. Então, na nova aliança, quando nascemos de novo, nós precisamos entender que o novo nascimento, ele nos impulsiona para... Ele não pode nos impulsionar para a velha natureza. E isso não significa que eliminamos todos os pecados. Infelizmente, o novo nascimento nos deu uma nova natureza, mas não eliminou a velha. Por isso é uma constante vida com Deus. Se frouxar o taco a qualquer momento, começa a ser escravizado novamente. Então isso não significa que aquele que nasceu de novo não tenha inclinações ao pecado. Mas como ele está em Cristo, o pecado não mais o escraviza como foi no passado. Amém, querido? Como foi antes. Agora nós decidimos se nós entregamos como servos do Senhor ou escravos do pecado. Como ele deixa muito claro aqui. Agora nós decidimos qual natureza vai nos controlar. Se é nova natureza. Amém? Ou a velha natureza. Você está aqui no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Como velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravo. Então ele diz que a nossa velha natureza, ela foi crucificada com Cristo. Então a Bíblia diz assim: aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que cobiçava, não cobiça mais. Aquele que praguejava, não pragueja mais. Aquele que quer ver o mal dos outros, põe na mão de Deus, deixa que Deus resolva. Esse porque nasceu de novo. Uma nova vida, novos princípios. Homens e mulheres restaurados pela palavra do Senhor, para que possamos viver dias melhores. Então, um velho homem, uma velha vida. Um novo homem, uma nova natureza.
coisa. Que seja assim na sua caminhada, em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, porventura, venha falhar. A palavra de Deus não está aqui para condenar ninguém, nem muito menos nós. É preciso ser libertos disso. Se errou, se falhou, se caiu, se tropeçou, levanta e anda como servo, não como escravo do pecado. Então, primeiro é isso. Quem nos escravizava? A natureza humana. O pecado que ainda jaz dentro de nós, que ainda está vivo dentro de nós. Que cabe a nós vivermos uma vida de responsabilidade com Deus. Amém, querido? E em segundo lugar, cuidado com a falsa liberdade. Vamos aqui, um pouco à frente, no livro As Cartas de Pedro, primeira carta, Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Olha só. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo. Amém? Não usa a liberdade como desculpa para pecar. Cuidado com a falsa promessa da liberdade. Olha aqui, você está no capítulo 2? Não, vai na segunda carta aqui. Segunda carta, estamos na primeira, vamos na segunda. Capítulo 2. Os versículos 18 e o 19. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Olha aqui o versículo 18, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então Pedro aqui está denunciando gente que estava levando crentes, que estavam se afastando do erro, que estavam induzindo crentes ao pecado novamente, como sendo liberdade. Então a gente, por exemplo, nós temos aí muitas festas populares, muitas coisas, há muitas maldições por trás disso. Isso traz condenação, não traz liberdade. E o povo está brincando com isso. Há muitos equívocos aí, parecendo ser coisas boas. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Olha o versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Amém? Olha o versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se como a maçã. E aqui, engraçado que ele diz que o estado deles é pior do que aqueles que não conheceram o Senhor, prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Então, cuidado com o seu testemunho de vida. Aquele que conhece, que anda errado, está contaminando a vida de outros. Ah, mas esse aí não é crente? Não é convertido? Vive na igreja? Olha aí o que está fazendo. Está contaminando outros.
Cuidado com o seu estilo de vida contrário à palavra de Deus, dizendo que é liberdade, né? Talvez você está se enganando e enganando outros. Cristo nos traz liberdade, mas essa liberdade tem que ser de forma responsável. Amém? Fala para a pessoa, liberdade é responsável. Amém, querido? Liberdade responsável. Para quê? Como viver isso? Usando a prática da palavra. Lei perfeita. Lei da liberdade. Lei régia. Que rege sobre todas as coisas. Lei suprema sobre todas as coisas. Amém? Aqui para a gente entrar numa breve introdução, volta aí um pouquinho. Tiago, capítulo 2, para a gente ir uma conclusão. A minha secretária executiva falou assim, introdução, conclusão, capítulo 2, Tiago, capítulo 2, imagine você, já passou, depois de 40 minutos, você está indo na introdução, daí complicou, mas veja bem, Tiago, capítulo 2, um pouquinho atrás. Olha só, 2,12, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados para a lei, pela lei da liberdade. Ou seja, vocês foram libertos, porque vocês conheceram a verdade. A verdade é Cristo. Ele entrou no seu coração, mudou a sua natureza de escravo do pecado para a justiça pela santificação. Então é a Ele que você tem que viver, é nele que você tem que servir, é nele que você tem que andar firmes no Senhor, dando testemunho de vida. Então o que Tiago está dizendo é, toda a sua forma de proceder, saiba que será julgado. Então ao invés de vamos dizer assim, de escolher a sua própria vontade, sujeite-se à vontade de Cristo. Sujeite à vontade de Deus. Então entenda que sua liberdade em Cristo, para desfrutá-lo, a sua responsabilidade vai garantir a manutenção da sua liberdade. Então a responsabilidade para se viver uma vida de liberdade é responsabilidade nossa. Não é da minha esposa, não é do nosso tesoureiro, é minha e é sua. A responsabilidade é pessoal. Não queira transferir. Ai, pastor, porque minha mulher. Mas e daí? Ah, pastor, mas porque o meu marido. Ah, pastor, mas porque o meu filho, o meu pai, a minha mãe. A responsabilidade é sua. Fala para a pessoa, a responsabilidade é sua. Se vira nos 30, meu filho. Não tem esse negócio não. Sabe? Jogar a responsabilidade de um para cima do outro. Né? A sua responsabilidade vai garantir a manutenção da sua liberdade. Por isso que ele fala, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, vocês foram libertos, andem de forma digna do Evangelho. Ande como servo de Deus, que não tem do que se envergonhar. Nós estamos aí, aqui no capítulo 2 de Tiago, mas no capítulo 1, no versículo 25, onde nós começamos, e aqui eu quero concluir de novo. 1,25 de Tiago. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Esse aqui é um dos males, é uma das ervas daninhas, na grande lavoura do Senhor. Ouvir e fazer de conta que não é com a gente. Ouvinte negligente, que ele está falando aqui. Sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então a sua responsabilidade vai garantir a sua manutenção na liberdade da lei perfeita, da lei régia, da palavra de Deus. Amém? Então que a palavra de Deus
seja a base de alimento e conserto na sua vida, né? E cada um aqui nesta noite possa ter verdadeiramente esse entendimento de falar de tal maneira e de tal maneira proceder. Em nome do Senhor Jesus. Cuidado com a velha natureza. Até a minha esposa vira e mexe, ela dá umas puxadas no freio, né? Até hoje eu preciso disso. Você precisa, parceiro, parceira fiel do seu lado. Não é dessa forma. Não vamos fazer assim. Ouça um ao outro, ouça o seu cônjuge, se é casado, se não é, ouça a palavra de Deus e fique com a palavra. Se sujeite à palavra. Eu gosto muito desse Tiago 2,12, né? Falai de tal maneira proceder. Que assim seja na sua vida, que assim seja na vida da igreja, né? Para que verdadeiramente o mundo saiba que é um povo, o povo evangélico é visto como o povo de um proceder correto, mas sempre tem escândalos, né? Mas a Bíblia diz também que seria inevitável que escândalos não viessem, mas ela diz mais: ai daquele pelo qual vem o escândalo. Então precisa do conserto. A natureza humana que nós já nascemos precisa ser transformada na nova natureza, no novo homem, na nova mulher. Amém? Em nome de Jesus, que a gente possa orar nessa noite, agradecendo a Deus, porque a gente não venha usar dessa falsa liberdade, né? Liberdade da palavra de Deus que é perfeita. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração, vamos pedir socorro ao Senhor, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, para vivermos na manutenção da verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Baixe a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Senhor, nos colocar diante de Ti mais uma vez, Senhor, e te pedir perdão, Senhor.